Pesquisadores da Universidade de Denver passaram anos estudando casais em discussões acaloradas. Eles filmavam, analisavam, mediam reações fisiológicas e depois acompanhavam esse mesmo casal depois da briga, por mais de uma década. Sabe o que eles descobriram? Eles conseguiam prever com uma precisão de mais de 90% quais casais terminariam em divórcio. E a previsão não tinha nada a ver com quanto eles brigavam, mas sim como eles brigavam. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Ilquias. Estou casado com a Paty desde 2013 e aqui nesse perfil a gente conversa sobre casamento. A gente ajuda casais cristãos a restaurarem seus casamentos, mesmo quando eles acreditam que a única solução é o divórcio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ou você conhece alguém que seria beneficiado por ele, eu te convido a nos seguir e a compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Até o final desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que esses pesquisadores procuravam e como você pode usar esse conhecimento dessa pesquisa para melhorar o seu casamento, para melhorar essas discussões que acontecem aí dentro da sua casa. Existe um tipo de conversa que todo casal precisa ter, mas que a maioria ou evita ou faz completamente errado dentro do casamento. Os autores do livro Crucial Conversation falam exatamente sobre esse tipo de assunto, sabe? Eles chamam de conversas cruciais. São aquelas conversas que unem 3 pontos, basicamente. Tem muita coisa em jogo, as opiniões são totalmente diferentes e as emoções estão à flor da pele. Com certeza, quando eu falo isso aqui, você já consegue lembrar de alguns assuntos que, na sua casa aí, quando você vai falar com seu esposo ou com sua esposa, completa essa tríade, não é? Fala a verdade aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários qual o assunto que mexe desse jeito com vocês. Pensa aqui comigo. Se não for um desses exemplos aqui, eu duvido, mas vamos lá. Pode ser sobre dinheiro, pode ser simplesmente porque você enxerga que tem que gastar o 13º de um jeito e o seu esposo enxerga que tem que gastar de outro jeito. Pode ser sobre a criação dos filhos, você acha que o seu esposo pega leve ou você acha que a sua esposa pega leve demais. Pode ser sobre a família, ou muitas vezes quando você tem aquele comentário perfeito sobre o sogro, sobre a sogra, e aí quando você fala, você já sente o clima mudando ali, a tensão fica no ar, dá até frio na barriga quando você escuta aquilo ali ou quando você fala. Ou muitas vezes até mesmo questões de intimidade, que quando você fala sobre frustração e aquilo ali vai gerando todo um ressentimento, não é mesmo? Ou seja, todas essas conversas que você já sabe que não são conversas tão simples de ter aí na sua casa, são conversas cruciais. E aqui que está o problema, são exatamente nessas conversas tão importantes que a gente tende a ser pior. Quando as nossas emoções sobem, a nossa inteligência desce. É como se o nosso cérebro entrasse em um modo de sobrevivência e a gente perdesse aquela capacidade de pensar de forma clara e também de nos expressarmos de forma tão clara assim. Os pesquisadores identificaram que nessas situações as pessoas caem em 2 padrões destrutivos. O primeiro é o silêncio. A pessoa se fecha, evita o assunto, muda de tema, dá respostas monossilábicas. Olha, eu vou falar a verdade, eu estou mais nesse grupo aqui. Eu não estou no grupo de sair da sala não, mas das respostas monossilábicas sou exatamente eu aqui. Antigamente, mas hoje em dia eu estou melhorando. Parece uma forma de evitar o conflito, não é? Mas na verdade é uma forma de acumular ressentimento. Apesar de você estar dando pequenas respostas parecendo que está tudo bem, você vai ruminando aquilo ali dentro de você. E o segundo padrão, que é a violência verbal. E aqui eu não estou falando de necessariamente xingamentos ou gritaria. Violência verbal inclui sarcasmo, ironia, só que não é aquela ironia mais ou menos, é constante, sabe? É você ficar interrompendo o outro, é fazer generalizações, você sempre, você nunca, ou atacar o caráter da pessoa em vez de discutir o problema, sabe? E aí, o que acontece? O casal entra num ciclo vicioso. Um ataca o outro se defende, um se fecha, o outro pressiona. E a conversa que deveria resolver algo, porque aquilo ali é importante, ela simplesmente piora a situação. Além do problema que vocês têm para resolver, agora vocês têm um problema um com o outro porque ficaram magoados pela forma que o outro tratou. A tia, eu já passamos por isso várias vezes. Evidente que quando você é casado já há muito tempo, você já sabe quais assuntos colocam os ânimos à flor da pele. No início, esses assuntos eles eram mais sobrecarregados. Eles pesavam muito mais o clima aqui dentro de casa. E, infelizmente, a gente não sabia exatamente como lidar. A gente, muitas vezes, acumulava e ficava aquela guerra velada, onde, na verdade, a gente já até esquecia qual era o assunto principal e ficava querendo mostrar que o outro estava correto. Mas, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai lendo, vai descobrindo, igual nesse livro. Esse livro das conversas cruciais, ele tem um insight que eu acho que é primoroso para qualquer casamento, que quando a gente vai ter uma conversa que é extremamente importante, que une aquela tríade lá que eu falei, a gente não tem que estar como foco ganhar. Se você entra numa determinada conversa para ganhar com seu esposo ou com sua esposa, aquilo ali não vai dar certo. O objetivo é criar entendimento. Os autores usam uma metáfora que eu gostei bastante, que é a da piscina do significado compartilhado. Imagine uma piscina onde vocês dois colocam o tempo todo suas ideias, suas preocupações, suas perspectivas. Quanto mais informação nessa piscina, melhor vocês conseguem entender a situação e tomar decisões juntos. O problema é que normalmente o que a gente faz? A gente fica em silêncio ou vai naquele modo da violência, na verdade. A gente para de contribuir,
para essa piscina, a gente guarda a informação, ou muitas vezes distorce a informação, ou ataca. E aí qual é o problema? A piscina ou fica vazia porque a gente não colocou informação, ou fica contaminada porque a gente colocou informação distorcida, ou colocou informação por meio de ataque. E aí você não consegue passar nenhuma informação clara para o seu esposo ou para a sua esposa. E no final das contas, a gente simplesmente não sai do lugar. A gente fica repetindo os mesmos problemas. Então, como é que a gente faz diferente, Uquias? Como é que a gente pode mudar isso hoje? Deixa eu te dar 3 ferramentas aqui, práticas. A primeira coisa é reconhecer quando você está entrando em um modo de luta ou fuga. O corpo dá sinais. O coração acelera, a respiração fica curta, você sente uma tensão no peito, aquele negócio no estômago desagradável. Quando você perceber esses sinais, é hora de dar uma pausa. Não de fugir, mas de dar pausa, respirar, lembrar qual o objetivo real da conversa. Isso aqui funciona muito aqui em casa. Toda vez que o ânimo vai aumentando, o que a gente faz? Eu normalmente falo, ó, a gente tem que conversar depois disso aí, porque agora não vai dar certo. Ou você está muito animado, ou eu estou muito animado, ou você está muito exaltado, ou eu estou muito exaltado. Então essa pausa, ela é fundamental para você dar aquela baixada, continuar funcionando o cérebro normalmente. A segunda coisa é entender o seguinte, começar pelo coração. Antes de abrir a boca, pergunte a si mesmo o que realmente eu quero para mim naquela situação. Eu quero ganhar? Eu quero passar na cara da minha esposa que eu estava certo? Eu quero passar na cara do meu esposo que ele estava errado? Não. O que eu quero é a mesma coisa que o meu esposo, a minha esposa. O que realmente eu quero? Isso aqui importa para o meu relacionamento? Perceba que essas perguntas te ajudam a sair do modo de ganhar discussão e entrar naquele modo de resolver juntos. A terceira coisa é criar segurança. Quando a outra pessoa se sente atacada ou julgada, ela simplesmente vai se fechar ou contra-atacar. Não tem como vocês evoluírem em uma determinada discussão importante se um dos dois já estiver nessa condição. Porque é simplesmente um instinto de sobrevivência. Então, antes de entrar no conteúdo difícil, você precisa criar um ambiente. Não é simplesmente, não, eu lembrei desse assunto é importante, eu vou falar de qualquer jeito. Não. Crie um ambiente onde a pessoa se sinta segura para ser honesta. Isso significa deixar claro que você não está ali para atacar, que você valoriza o casamento e que vocês dois estão do mesmo lado. Eu lembro de uma cena do Eu e a Patroa e as Crianças que reflete bem isso aí. Ele criava um determinado ambiente, onde naquele ambiente vocês poderiam falar, os filhos poderiam falar o que fosse, que eles não seriam punidos por aquilo ali, simplesmente por estarem falando a verdade. É mais ou menos desse jeito. É lógico que no Eu e a Patroa e as Crianças lá não dá muito certo, mas dentro do casamento isso é extremamente importante. Antes de tratar determinados assuntos pesados, antes de tratar determinados assuntos que nos colocam com uma emoção já exagerada, a gente tem que mostrar que o problema é o foco e não o outro. Eu não tenho que simplesmente tentar modificar a parte porque eu acho que aquilo ali tem que ser melhor. Não, eu tenho que tentar resolver o problema. E esse ponto aí que eu acho que a parte tem que mudar. A gente trata em outro momento. Uma frase que funciona muito bem para esse tipo de coisa é: eu quero conversar sobre algo difícil hoje, mas quero que você saiba que o meu objetivo não é te criticar. O meu objetivo é simplesmente ter um bom casamento, e para termos um bom casamento, a gente tem que aprender a resolver determinados problemas juntos. Perceba que é uma frase um pouco mais comprida, mas ela resolve bem e ela resume bem qual a nossa ideia. E a quarta coisa é separar fatos de histórias. É isso mesmo, parece que é tudo a mesma coisa dentro do casamento, mas não é. Muitas vezes a gente entra numa conversa já com uma narrativa pronta na cabeça. Ele fez isso porque não se importa comigo. Ela disse isso porque ela simplesmente quer me controlar. Eu vejo o jeito que ela me olha. Mas essas são interpretações e não fatos. O fato é o que aconteceu. A história é aquilo que eu me imaginei, ou seja, é o significado que eu dei àquele fato ali. Quando você separa os dois, você consegue apresentar a situação de forma menos acusatória. Em vez de dizer, você não se importa comigo porque nunca ajuda aqui em casa, você pode dizer, olha, nas últimas semanas eu percebi que você não tem ajudado do mesmo jeito. Tá acontecendo alguma coisa? Porque eu tô me sentindo um pouco sobrecarregado. Como é que a gente pode resolver isso? Perceba que quando a gente faz isso, tem toda uma diferença. No primeiro caso, você já está acusando e julgando. O outro não vai encarar isso da melhor forma. No segundo, você está apresentando um fato e abrindo uma possibilidade para vocês conversarem sobre aquilo ali. Você está mostrando sua perspectiva em relação àquele problema e você quer que o outro fale também, para que os dois possam ir combinando ali e entendendo como que vocês podem chegar a um denominador comum. E aqui está a parte que eu achei mais fenomenal mesmo. Você não precisa resolver tudo numa conversa só. Isso a gente faz muito aqui em casa. Aqui a gente costuma dizer que tudo aqui é parceria.
esfacelado. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é uma pausa, deixar as emoções baixarem e voltar ao assunto depois. Você não precisa, simplesmente porque lembrou que o assunto é extremamente importante e não pode ser evitado, que você tem que resolver o assunto de forma completa naquele momento. É ter coragem de enfrentar o assunto difícil várias vezes, mas em pequenas quantidades. Isso facilita de tal forma que você consegue manter as emoções mais controladas. Olha, eu sei que isso tudo não é fácil implementar tudo do dia para a noite. Mudar padrões de comunicação que a gente carrega já há anos, que a gente aprendeu do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos tios, das nossas avós, de todo mundo da nossa família, eu sei que não é tão simples assim. Mas eu te garanto que vale a pena. Quando você colocar isso em prática, você vai ver que realmente vale a pena. Porque os casamentos que duram não são aqueles que não têm problemas. Afinal de contas, todos os casamentos têm problemas. Mas aqueles que aprendem a conversar sobre assuntos sérios, aqueles que aprendem a lidar mesmo em meio ao conflito, aqueles que aprendem a se fortalecer resolvendo determinados problemas. No lugar de simplesmente serem destruídos pelas adversidades da vida, eles aprendem a lidar com esses problemas e a se fortalecer. Se você quer se aprofundar mais nesse tema e aprender ferramentas práticas para transformar a comunicação dentro do seu casamento, eu tenho um e-book que pode te ajudar. É um material onde Paty e eu destrinchamos como lidar com conflitos de forma saudável. O link está na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, já te convido a dar o like. Mas se você lembrou de algum casal que pode ser beneficiado por esse conteúdo, eu te convido a compartilhar com ele. Não deixe essa informação apenas para você. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.